Gente, estamos aí para mais um Syncap do Rerê, mapeamento crítico da Keynote Studios, com o meu querido amigo Tomás Martinelli, que saiu, chegou fresquinho, recém banho tomado, coisa e tal. Tô brincando, estou aqui só supondo, pela imagem, né, saudável que está passando aqui com a gente. E então é isso, nós temos aí uma exploração fascinante, eu acredito que também para todo mundo que está acompanhando, especialmente para você, né, Tomás? Do reabamento crítico da Keynote Studios. E hoje vai ser interessante porque nós vamos fazer um mergulho efetivo, né, na questão da proposta de valor. A gente já começou a fazer esse mergulho, então vamos fazer um mergulho mais aprofundado. Né? Nesse sentido, antes da gente abrir os trabalhos, estou chegando bem. Vamos dizer que na madrugada de hoje, quinta para sexta, exatamente às 2h07 da manhã, vai acontecer a manifestação da Lua crescente nessa semana. E não sei se você está acompanhando, mas a gente está literalmente, né, sincando, né, a celebração das fases da Lua na dinâmica de cocriação do Herrero. Esse já deve ser a quinta vez, quarta ou quinta vez que a gente vai fazer já essa celebração, né? Não sei quantos vão chegar, só vai ter eu, basicamente, né, fazendo isso. Mas fica um convite para você, se você estiver suficientemente entusiasmado para fazer parte dessa celebração, vai ser bem bacana. Tá? Quando vai ser a celebração? Na madrugada, de quinta para sexta, às 2h pouquinho da manhã. De hoje, dessa quinta. É, Ah, tá. a lua crescente. Mas aí fica aí, fica a seu critério aí. Dificilmente vir de Ah, 2 horas da manhã, eu vou tá em pé. Mas eu vi que a lua tá linda, ela tá aparecendo no de dia, então tá sempre uma vista bonita. que é típico dessa mudança. Sim, Nessas fases que você encontra agora, ela fica mais visível de dia do que de noite, sim. provavelmente. Entendeu? É engraçado, né? É o contrário que se imagina. Mas essa em especial, ela vai se manifestar às 2h pouquinho da madrugada de quinta para sexta. Né? Então, é isso. Bem, estou chegando bem, muita coisa acontecendo, para variar. Coisas boas. Semana que vem a gente vai ter acredito que. Essa semana já, na realidade, mas semana que vem eu vou estar compartilhando no ciclo originário, né? Uma novidade fantástica, tá? Que tem a ver com um dos maiores hubs de inovação no Brasil, que é aqui no Rio de Janeiro, que é o Arca Hub. A gente vai estar aí literalmente selando, né, uma interface para a formação de um nodo de hub Web3 aqui do Rio, do Brasil, do planeta. Né? E o Rerê vai servir como campo de influência cultural paradigmática para o fomento desse hub. E isso vai ser sensacional de várias formas, porque trata-se de um trata-se de uma plataforma, vamos dizer assim, que conversa com o poder público, conversa com corporações, com organizações, com ecossistema de startups, enfim. Vai ser muito interessante ver se isso ganhar aderência, entendeu? A gente tem um espaço, não só físico, mas um espaço para a gente poder trabalhar isso fora com quem está interessado, com quem já está interessado na Web3, né? Quem já está explorando a Web3 como ela está hoje. Né? O Rê, você sabe, o Rê quer trazer todos outros primitivos cyberculturais para a Web3 que não existem. Né? Então, muito bacana. Mas semana que vem a gente vai falar disso melhor. Então é isso. Chego bem. Passo para você, querido. Fica à vontade. Ah, chego bem também, um pouco naquele correria normal da semana. Muita coisa também acontecendo na Note, a gente está no processo de trazer mais um programador agora para continuar, terminar o joguinho. Acho que até botei lá no Telegram essa semana também, de voltar a assumir uma certa presença ali nas redes, né, no Instagram e tudo mais, que é algo que é importante para a gente conseguir atingir o público do jogo também.
E é isso, esse movimento interno e externo da Note, com muita coisa, conversando com possíveis publishers, né, que são os investidores do mundo de jogos. E mais uma vez feliz também de estar aqui, podendo fazer mais essa exploração aí da Note e do mapeamento que a gente está fazendo também. E é isso. Sigamos. Só vou comentar mais uma coisa antes de a gente fazer o nosso mergulho de hoje. Nessa semana próxima, a gente está finalizando, né, a modelagem de uma startup para poder receber investimento anjo, tá, para o projeto Guardiões do Clima, do Mecenas da Vida, lá da Bahia. Isso vai ser um marco muito incrível, sozinho, porque eu vou falar de novo, né? O fato de que o projeto Guardiões do Clima tá tendo, já está tendo essa oportunidade de passar por uma rodada de investimento anjo, o clube mais antigo de investimento anjo do Brasil, que é o Gavin Angels, deve-se ao trabalho que o Rerê vem fazendo através da dinâmica de mapeamento crítico com o Edson, que é um membro investidor, há mais de um ano, 1 ano e meio. Então, pode parecer pouca coisa, mas não é. Então, o fato que a gente já está tendo esse precursor, né, de, de entender todos os elementos que vêm da atual forma de entender investimento anjo, né, e já conseguindo colocar alguns elementos ali de inovação disruptiva, né, mesmo que no roadmap, mesmo que, tipo assim, você visualiza ele, né, lá para frente, isso é sensacional, né? Então, fica esse registro. Isso faz parte, Tomás, da última fase do regulamento crítico, que é a expansão abundante. E esse mesmo trabalho que está sendo feito com o Gavin Andrews, né, que está ligado a esse universo, né, de investimento no Brasil, vai ser feito com a Greenpeace Brasil, que tem uma ligação com o ecossistema de financiamento regenerativo, como você sabe, do ecossistema do Ethereum como um todo. Isso também é uma interface que vai estar alimentando a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilhados do projeto. Então, compartilhados do projeto. Então, eu só estou botando esse horizonte para você, porque nós vamos chegar lá. E quando a Keynote chegar lá, o Guardiões já vai ter aberto esse mato fechado, entendeu? E não vai estar tão fechado assim. A gente já vai ter várias avenidas, vou dizer assim, várias trilhas. Avenidas é um exagero, mas várias trilhas para a gente poder explorar, né? Vai ser Legal. fascinante. Então, isso é uma das observações. A outra observação que eu queria deixar registrado aqui é que a gente está retomando o remapeamento crítico da água florestal. Vamos estar retomando também. Eles também, sabe, Tomás, estão no finalzinho da coidação complexa, indo para a expansão abundante. Então, vamos estar retomando aí também do Espaço Voa, Joey Ponzi, né? Também em situação muito semelhante, muito parecida, tá? E da fitostância. Então, a gente vai estar retomando esses aí. Isso até o final de junho, entre junho e julho. A gente vai estar retomando eles aos pouquinhos. Tem novos de arremamento básico chegando. Um deles é da Simpoesis, que ia começar hoje, mas foi impossível, vai começar semana que vem. Então, dando continuidade aí ao mapeamento básico da Human Bees, né? Que a rigor vai acontecer essa sexta, mas a gente ainda vai conferir, eu ainda vou confirmar com a Lili Santos, né? Que é uma das fundadoras do Human Bees. Em suma, só dando uma geralzinha para você perceber, né, como as coisas estão fluindo de uma forma incrível. Dito isso, vamos partir para a nossa memória, certo? Vamos lá. Memória. Então, cara, fica à vontade. Vamos fazer a memória do nosso Cicap semana passada. Você fazendo a sua contextualização, o que para você foram os grandes highlights, o que foi para você foi assim de insights também, highlights e insights.
que Uhum. aconteceram e a gente já começa, começa a fazer nosso mergulho de hoje. Vamos lá. Bom, acho que assim, de memória, o que a gente teve foi. Voltou um pouco no papo que a gente teve na outra, né? Antes do último papo, do penúltimo papo, e conseguiu pelo menos ficar mais claro, pelo menos para mim, a diferença entre valorizar e valorar, né? Aquela coisa de um valor no sentido financeiro, num produto que se valoriza, que tem um valor aumentado, né? Em relação a preço mesmo, essa ideia, e a ideia de do que está entre as relações ali que nos afetam, né, as questões humanas. E aí, eu lembro que a gente entrou em vários assuntos, né, que tangenciam essa questão dos valores, né, humanos, as ações que são tomadas, as decisões que são tomadas baseadas em relação a esses valores. E aí também a gente foi pegando e fazendo um pouco daquela dinâmica de colocar isso ali nos cartões, puxar setas, né, conectar esses pontos e costurando isso. E aí vários valores surgiram, né? Não só necessariamente os valores mais orientados ali para uma coisa de startup, né? Valores mais que poderia se esperar, mas os que constituem de fato a Note, né? Eu até peguei depois ali no logo depois do nosso papo, eu lembro de ter aberto um miro que a gente tem nosso próprio e olhado ali e várias coisas terem feito sentido, né? De conseguir ir puxando esses pontos assim para o que a gente tinha conversado. E aí esse foi acho que o tema, né? Teve as contribuições da Derô, e do Gustavo, mas além disso, o que a gente ficou, pelo menos ficou ali na beirinha, né, no comecinho de conversar sobre a tese, a antítese e a síntese, né? Fazer esse, esse apanhado geral, mas a gente acabou não falando nesse ponto. Eu lembro que a gente ficou por ali. E acho que é isso de rememoração, assim, para tentar manter rápido, foi isso. Se você quiser compartilhar a tela, né, Claro, deixa eu abrir aqui. e quiser aprofundar um pouquinho mais, você deu o contexto, né, que nós exploramos. Uhum. Aprofundar, que eu digo, highlights para você, insights, e aí você pode dar um mergulhinho um pouquinho mais profundo aí. E a gente pega a partir daí. Deixa eu abrir aqui. Tá conseguindo, tá compartilhando? Eu não estou te ouvindo bem. Tô vendo sim, tô vendo sim. Show, beleza. É, é isso, aí até puxei essa distinção, coloquei isso no texto, e aí os valores, né, que a gente tava, que foram aparecendo ao longo do papo, né, então são e esses aqui foram alguns que eu puxei, justamente que a gente, na própria Note, né, todo ano a gente faz meio que um ritual de definir e conversar esse tipo de coisa, né? Os valores, a orientação lá de todo mundo, entender como cada um tá. E aí, esse ano a gente meio que só renovou, de certa forma, os votos e continuou conversando sobre os valores que orientam a gente. E aí eu trouxe para cá também, que são esses de regeneração, diversão em relação ao jogo, transparência em relação à questão como a gente toca, né, internamente, cooperação também, que sempre tem a questão de aprendizado, tem a ver até com o que apareceu aqui em algum momento na dinâmica anterior. Comunidade também, que não só por causa da questão do jogo ser uma ferramenta de criação de comunidade, de certa forma, mas também a própria Note ter esse aspecto, né, de se incorporar com a comunidade e tudo mais. E da descentralização, que é algo que acho que é até interessante também para a dinâmica do RR, e que é uma coisa que aparece bastante lá também, de a gente não só ter uma
falta de palavra melhor, né? Uma gestão interna da Norte descentralizada, mas também explorar jogos, né? Aplicativos descentralizados também. Então, tem essa perspectiva e, de certa forma, esse valor também lá dentro. Aí é isso, assim, acho que os highlights foram realmente esses de conseguir puxar, né, e ampliar essa questão dos valores, né, além de alguns que já são mais orientados para uma visão mais de negócio, né, mas essa receitinha, né, de bolo de lição, valores, OKRs e tudo mais. Eu creio que seja isso, sim. E aí realmente ficou nesse. A gente chegou a. Eu cheguei a botar aqui até tese, títulos e síntese, mas acho que a gente não chegou a mergulhar tanto nessa parte. Então, beleza, cara. Vamos explorar um pouquinho melhor hoje a questão da tese, Uhum, da antítese e da síntese, né? Porque esse vai ser através da perspectiva dessas percepções que a gente vai conseguir vai conseguir gerar, vai conseguir sincretar, né, vamos botar assim, a essência da proposta de valor, entendeu? Que obviamente vai estar em cima do play to plant, né? Mas vamos entender a mecânica disso, né? Vamos entender melhor isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar disso semana passada, quando eu me referi à tese, eu me refiro a, digamos assim, ao ethos do tipo de sociedade que somos, né? Esse ethos do tipo de sociedade que somos, né? Ou seja, aquela sociedade extrativista, altamente ego-individualista, a sociedade que explora tudo e todos, né? Essa sociedade hierarquizada, baseada em autoridade, essa sociedade onde o agenciamento das pessoas é terceirizado através de instituições, cidade massiva, né? Instituições políticas, o tal do mercado, macroeconomia, religiosas. Então, essa é a tese que reina nas sociedades massivas que nos tornamos. Correto? A síntese, ela é o resultado, a síntese, digamos, para projetos, para propostas, novas propostas de valor na forma de projetos, ou startups, é, ela é sincretada de acordo com a antítese da proposta de valor. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: o quanto da proposta de valor, né, o quanto da proposta de valor está em consonância com a tese, ou o quanto da proposta de valor não está em consonância com a tese, ou seja, que é a antítese. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso tem a ver com grau de conformidade, né, e com grau de disrupção. Então, você tem um gradiente aí, sabe, Tomás? Você tem um gradiente entre total conformidade e total disrupção, correto? Então, quanto mais a proposta de valor está baseada na antítese, você pode dizer que a inovação que o projeto ou a startup está trazendo, ela é disruptiva. Quanto menos, quanto mais ela está com a tese, ela é incremental. Então, você tem um gradiente entre conformação, inovação. Uma inovação conformada é uma inovação incremental, ou seja, ela está incrementando aquilo que já existe. Uma inovação disruptiva é aquela que conversa mais com a antítese, aquela que realmente traz uma disrupção, traz um novo modo de fazer as coisas, ou um novo padrão de realização, ou um novo padrão, um novo modo. Entendeu? Então você tem um termômetro baseando, você tem um gradiente aí para a gente poder trabalhar. E é uhum, interessante porque você pode trabalhar isso no atacado, né? Ou seja, de forma
no atacado, que eu digo, no bruto, né? Ou a gente pode trabalhar isso no varejo. A gente pode perceber na proposta de valor do projeto, da startup, correto? O que, que há de antítese nele e o que, que há de tese nele, entendeu? Dá para a gente Uhum. fazer um unpack disso, dá para a gente literalmente abrir o código e entender aonde está literalmente a antítese. E gerar esse tipo de consciência é muito importante. Porque Uhum. fica parecendo que tudo é uma coisa só, e não é. Né? Uhum. Então, o que nós vamos explorar hoje é exatamente isso. Né? Nós vamos explorar o quanto o play to earn, aonde está o play to earn hoje. Primeiro nós vamos olhar no atacado, no bruto. Quanto ele hoje está, o gradiente dele está mais pendendo a disrupção e a antítese, ou ele está pendendo mais ao incremental e conformação da tese? Nós vamos fazer essa Uhum. exploração hoje. Deu para pegar até aí? Perfeito. Deu para pegar. É, mas eu acho que o que que vem na minha cabeça em relação a isso, né? Que é algo que até, em alguma medida, tem a ver justamente com a formação da Note, né? Essa ideia de que a gente está tentando um projeto que tem um grau de disrupção num lugar que existe pouco isso, né? Que é esse mundo dos jogos, de certa forma, é muito orientado por outro tipo, por ser uma questão criativa, você tem uma latitude enorme, assim, mas ao mesmo tempo tem pouca inovação, né? Ou pelo menos pouca disrupção em relação aos projetos, em relação a muita coisa, né? E a gente sempre tentou meio que usar um pouco dos dois caminhos, assim, ao mesmo tempo que fazer jogo é o caminho de uma inovação, como você disse, mais incremental, ou seja, olhar para a indústria, ver como é que são feitos jogos, fazer jogos semelhantes, não fugir muito dessa caixa, então, de certa forma, ter essa orientação para o mercado, para a indústria, para um produto, para o design de um produto e tudo mais. E aí vem muito a questão da própria indústria dos jogos e até o conceito do próprio o jogo em si, ser um mobile, a ideia de ser um jogo free to play, que é de graça, né? Tem várias questões que, que envolvem justamente, não envolvem uma coisa necessariamente nova. A novidade é justamente essa outra parte que a gente tenta incorporar no jogo, que é a questão de plantar árvores através do jogo. E aí, quando a gente mistura essas duas coisas, que a gente chega ali no Three Tales e que eu vejo que é um pouco mais essa síntese, né? E todo esse lado de trazer o jogador, que a ideia é não só trazer a possibilidade de reflorestamento do jogo, mas conectar ele com essa ação. E é isso em si que é a grande terreno, de certa forma, escuro que a gente tá andando aos poucos, né? E aí, aí que entra o grande grau de incerteza que a gente tem em relação essa parte do projeto, uma dificuldade grande também de conseguir desenvolver essas aplicações nesse sentido, então acaba ficando sempre esse esse desenvolvimento dessa parte do jogo acaba ficando sempre num segundo plano, enquanto a gente tem que focar nesse miolo, né, vamos dizer assim, nesse núcleo mais orientado para um produto que seja minimamente, essa palavra horrível, mas minimamente competitivo dentro de um cenário onde a gente quer que eles tenha sucesso, né? Ou seja, as pessoas joguem ele para que o propósito deles se cumpra. Então, quando eu vejo a tese, quando eu vejo esse ethos, assim, pelo menos pensando, né, você falou, e principalmente pensando nesse lado de inovar, de criar tecnologia, desenvolver código e tudo mais, a tese é muito voltada para ser um jogo dentro de um segmento específico, mas um jogo, ainda assim, entre aspas, mainstream, né? Não é um jogo para fugir muito, não é um jogo super experimental, pelo contrário, ele vai incorporar várias coisas que são normais do público que já joga esse tipo de jogo. E é um jogo que tem a ver com autocuidado, um jogo que tem a ver com a coisa do relaxamento e tudo mais, que é esse tipo de jogo que o Telltales, a mecânica de jogo que ele apresenta.
E aí essa seria a tese. E aí, no caso do que vem de disruptivo, o que vem de, de quebrar essa tese, né, de antítese, seria essa ideia de que esse jogo, por mais segmentado que ele seja para um público, para uma indústria já estabelecida e tudo mais, ele pode ter um impacto positivo. Ele pode engajar as pessoas a contribuírem mais coletivamente. E aí tem a gente pode entrar nessas partes, mas tem vários desdobramentos disso também. Tem a questão das propagandas dentro do jogo, e aí isso tem a ver também justamente com a questão do Herreiro, outros parceiros que a gente já trocou aqui alguma ideia sobre trazer, porque como um jogo é de graça, né, um jogo entre aspas, sobrevive, né? Monetiza a partir de propagandas também, trazer propagandas de ações também, projetos e tudo mais que sejam, que contribuam também para isso. Então, tem várias camadas em relação a isso, mas que são muitas vezes estranhas de serem aplicadas dentro do universo de jogo, por incrível que pareça. Existem várias dificuldades de você tentar conectar essas duas coisas, né? Principalmente porque isso leva a um lado mais real do jogo, no sentido de que tem um lugar, que tem árvores plantadas e que esse jogador vai poder, de alguma forma, se conectar com aquilo ali, né, através de uma interface, mas que ele vai minimamente saber ou ter alguma informação da árvore que foi plantada, no lugar e tudo mais. Então, esses outros aspectos acabam vindo como esse grau de disrupção, né, que a gente tenta equilibrar o tempo todo para a coisa não sair um pouco do controle. A síntese eu acho que o play to plant ele vem como essa tentativa de resolver esses dois lugares, assim, de conciliar essas duas coisas. Não sei se fez sentido, mas se quiser eu posso dar para explicar melhor também. Não, não, não. Fez sentido, sim, pelo que da forma como nós deixamos isso vibrando no campo na semana passada. Mas agora eu vou mexer nisso tudo aí, porque na realidade o que eu quis dizer na semana passada meio que abriu o assunto e você pegou mais pela perspectiva da Keynote, quando você bota a tese, Uhum. a play to plant, a antítese plate, enfim, você olhou mais É para a isso aqui. perspectiva da É, Keynote. A gente aham, tem que sim, olhar isso pela perspectiva da sociedade. Então, pela perspectiva da sociedade, perfeito. é o contrário. Uhum. Ou seja, a tese é o play to earn e a antítese, teoricamente, é o play to plant. Isso. Só que eu vou dizer para você que a antítese nem é o play to plant. A gente ainda vai trabalhar isso. Então, vamos começar a colocar que a gente tem que olhar sobre o aspecto macro, o aspecto da sociedade. Né? Então, a tese é o ethos da sociedade como ela é, a antítese é tudo que modifica a sociedade, a síntese é como a sociedade vai mudando ao longo do tempo. Correto? De forma Uhum. menos abrupta, né? Mais conformada incremental, menos incremental, mais disruptiva, enfim. É um pouco isso, a gente vai começar por aí. Tá bom? Perfeito. Nessa questão mais geral, nessa visão mais social, a tese seria de que jogos não têm impacto ambiental ou não, apesar de apresentar um potencial enorme de transmissão de conteúdo, entretenimento e tudo mais, né? Tem esse potencial, não possui impacto ambiental, essa é a realidade. O que traz como uma quebra dessa realidade é que talvez seja possível, porque a gente sabe que diversão, jogos, entretenimento, se você pode passar qualquer informação, qualquer não, mas é uma mídia, né? Então você tem mil formas de passar conteúdo e mil veículos, mil designs para fazer isso. Então, por que não conseguir conciliar isso com uma ação de impacto verde, né? Impacto positivo? E aí seria a solução para esse problema, né? E aí a síntese seria criar um jogo que possibilite isso mesmo, dessa visão É. mais externa. Então vamos lá. Então, primeiro vamos botar a tese aí. A tese é o play to earn, né? Quando a gente olha para a sociedade, de uma forma geral. E aí esse earn aí, desde o earn passivo, né? Dentro do jogo mesmo, de você conseguir passar nas fases, enfim, né? Isso vale tanto para jogo na perspectiva de uma pessoa, como para jogo multimodal, né? Várias pessoas, quer dizer. Então, tipo Sim, assim, sim e não, sim.
Porque você tem a perspectiva de primeira pessoa, aquele cara que está atirando tudo, né? O jogador que está atirando tudo tem né, toda uma construção de mundo atrás, né? Que sustenta o ethos do jogo. E você está jogando para ganhar que eu digo, você ganhar, você conseguir passar as fases, né? E os jogos mais de estratégia, que são os jogos multimodais, os jogos que você não está na primeira pessoa, você está olhando o contexto, também não deixa de ser um jogo para ganhar. Ou seja, você quer, você quer, você quer, você quer se tornar um mestre naquele jogo, né? Aquele jogo de estratégia, vamos dizer assim. Você quer entender como é que você consegue lidar com situações, entre aspas, complexas, vamos botar assim, que são mais complicadas do que complexas. Como é que você lida com as adversariedades, com as, né, aquele jogo de tipo SimCity, né? SimCity, vai lidando com a construção da cidade. Não deixa de ser um jogo para ganhar também. Quer dizer, eu digo nesse sentido, né? De você ganhar a experiência, você ganhar a visão. Então, nós Sim, estamos sim. falando, Play to Earn para mim, ele é mais ele tem nós estamos falando da sociedade como ela está hoje, a não ser que essa expressão ela não seja suficiente para retratar tudo isso que eu acabei de falar. Mas se ela for suficiente, tá? Ela está retratando os jogos como eles existem hoje, esses jogos massivos, corporativos, etc., né? Com as suas várias categorias e tipos de jogos, e, enfim, dos mais sofisticados, né? Aos mais simplesinhos que você joga no celular, aquela coisa toda, embora hoje em dia você pode jogar quase tudo no celular também, também tem isso, né? Mas, em suma, eu queria perguntar para você se a expressão play to earn, ela contempla tudo isso, né? Os jogos existentes hoje e os que estão para vir com essa interface com a Web3, por exemplo. A expressão play to earn, para retratar a tese Uhum. de game, né? De gaming na sociedade como ela é, nas sociedades como elas são hoje. Eu acho que como uma coisa bem sintética, sim, sim. Mas acho que eu botei ela aqui justamente porque para mim ela representa isso. Mas se você conversar com muita gente do mundo de jogos, eles vão ter sentido diferente, né, para isso. Mas Play to Earn, a princípio, essa ideia, esse conceito surge com a questão dos jogos com que incorpora alguma coisa da blockchain ou ativos digitais, e aí você tem uma questão de especulação ali, que efetivamente os jogadores podem ter algum proveito, entre aspas, né, financeiro dos jogos. Isso de forma mais direta. Mas sempre teve isso por isso que o Play to Earn não é algo que surge a partir disso, ou seja, a partir do momento que você consegue ter criptomoedas, né, moedas digitais dentro do jogo, não necessariamente surge a partir disso, mas incorpora esse sentido de que tem até uma discussão de se é jogo quando você tem um incentivo financeiro ali, alguma coisa né, nessa linha. Se você perde a ludicidade, se você perde o conceito do jogo. Então, sim, de certa forma, representa bem, representa que um pouco a orientação do mercado, tudo mais que é muito voltado para ganhar alguma coisa e a coisa da experiência engajante, muito estímulo, a coisa de criar vícios, né? Criar loops onde o jogador se perde ali, capturar a atenção, é muito sobre isso, né? Então, é de fato play to earn, mas quem ganha não é o jogador, né? Tem um pouco essa, essa coisa escondida também. Você colocou na sequência ali, não apresenta impacto positivo no planeta, não é isso? Mas eu preferiria a gente expandir um pouco melhor o entendimento desse play to earn. Se o play to earn representa a tese do tipo de game que nós temos nas sociedades hoje, eu queria, eu queria entender o quanto essa tese ela está em conformação, né, com o ethos da sociedade, ou seja, quais são os pontos de conformação, né, dessa tese com a sociedade? Quais são esses pontos de conformação? Por exemplo, a indústria do game ela conversa com o PIB de um país, por exemplo. A indústria do game ela
conversa com a indústria da guerra, por exemplo, a indústria do game. Eu queria entender o grau de conformação desse play to earn, na medida que isso aí representa a tese, né, civilizatória, vamos dizer assim, a tese da sociedade que nos tornamos. Então, vamos fazer um pouco essa exploração. Ou seja, é, a indústria do game hoje, como está, ela reforça a alienação das chamadas das externalidades econômicas, ou seja, aquilo que não é computado no preço dos produtos, como, por exemplo, a destruição do meio ambiente e a sua poluição, a exploração de mão de obra escrava. Quer dizer, o quanto a indústria do game conversa, né, com esse ethos, quer dizer, o quanto ela catalisa, o quanto ela mantém o status quo, ela reforça o status quo, e o quanto ela não reforça. Lembra, não estamos falando do play to planet aqui, estamos falando do play to earn, Não, tá? perfeito. Representando tudo isso. E detalhe, não estou nem falando da Web3 de blockchain, tá? Isso aí está chegando, isso é uma novidade, ainda está vindo com inteligência artificial, enfim, já está aí também presente, mas com machine learning, essas coisas. Mas vamos lá, fica à vontade. Cara, eu vejo muito como, assim, para responder essa pergunta, eu responderia que sim, ela está aí para, como uma indústria cultural, de entretenimento, está aí para reforçar vários vieses, né, narrativas e o status quo em grande medida. Mas assim também como uma indústria cultural, né, ela tem também as suas resistências, né, as suas barreiras, suas diversidades ali, e é uma coisa muito mais fervilhante ali, né, principalmente quando você olha para o que seria a indústria independente, né? Você tem ali o mainstream, aquelas como Hollywood, né? O grande produtor de jogos, onde saem os grandes jogos, que, vamos dizer assim, formam ali o grande imaginário das pessoas sobre isso, mas você tem um grande também mundo de diversas variedades de jogos e culturas e diferenças que reforçam, reforçam, constroem, desconstroem narrativas e tudo mais, né? Mas eu diria que sim, na maior parte do tempo, as pessoas que fazem jogos não estão preocupadas com esse tipo de, se elas estão reforçando ou não alguma, sei lá, alguma, alguma externalidade negativa, algum viés nesse sentido. Então, obrigado, mano. Então, enfim, eu vejo dessa forma, assim, e o Play to Earn, da forma como a gente está colocando aqui, isso é uma leitura que acho que faz sentido para a gente aqui, mas que é muito essa ideia de que jogos como uma indústria se coloca nesse lugar de precisar ser um negócio. Então, trabalha a cultura, né? Trabalha esses aspectos culturais dos jogos, né? Criatividade, mas muito orientada para esse lugar, né? Na maior parte do tempo. Então, e é algo que, querendo ou não, é uma coisa também que acaba sendo importante ou necessária para a Nautilus também, voltando isso para a gente aqui também, né? Ou seja, a indústria do gaming, né, ela é uma indústria que, teoricamente, está dentro de uma indústria maior, que é a indústria do entretenimento, né? Ela é a maior parte da indústria do entretenimento, né? Hoje Lá, representa cinema e uma música parte juntos. gigante da indústria do entretenimento e ela faz parte do mecanismo macroeconômico. Ela faz parte do mecanismo macroeconômico. Ela valida o tipo de mecanismo macroeconômico que está, ou seja, que existe hoje em toda a sociedade, que é ligada ao hiperconsumismo, ao consumismo e hiperconsumismo. Então, Isso, ela valida isso. Então, nesse sentido, ela é alienante também, né? perfeito. Ou seja, E não só valida esse modelo já mais estabelecido, mas também como um que já se inaugura aí nos últimos anos, que é de um capitalismo digital também, né? De captura de dados, vários momentos, de você trabalhar também esses aspectos. Mas sim, isso, do capitalismo chamado capitalismo cognitivista, né? Que faz captura de dados e que está ligado ao técnico feudalismo da Web 2, ou seja, com computação de nuvem, né?
tudo passa aí por esses grandes oligopólios, da vai por diante. E que, aliás, esse oligopólio ele tem uma participação direta, ele está simbioticamente ligado, né? Literalmente, a esse tipo de indústria, né? Essa indústria de entretenimento, correto? É interessante porque é uma espécie de soft power, né? Ou seja, é um soft power poderosíssimo. É um soft power que, que as pessoas não percebem o quanto elas fazem parte da validação desse soft power. Né? Ou seja, as pessoas validam esse tipo de soft power. Né? Ou seja, um soft power que valida as macronarrativas macroeconômicas, que valida essa forma de você ser e estar no planeta, você ser e estar em sociedade, né? Valida constantemente, correto? E agora eu te pergunto, o que gravita em torno disso? Gravita em torno disso todo um ecossistema de renovação disso, constante. Então você vê o conceito hoje de startups, a modelagem de conceito de startups está gravitando em torno disso. Ou seja, ele literalmente gravita em torno disso. Né? Aí a pergunta é, né, olhando para essa tese, da forma como a gente acabou de abrir o código aqui, né, olhar um pouquinho as suas entranhas, entre aspas, do que efetivamente da tese, que tipos de mecanismos, que tipos de que forma a antítese da proposta de valor da Knot se conecta a esse mecanismo da tese, correto? Ou seja, de que forma, no sentido já que ele está buscando esse hibridismo, né, que é a síntese, né, aonde está, quais são esses pontos de contato com essa tese? E aí Tomás, à medida que você for elencando, vai anotando, vai ser importante. Eu estou anotando aqui na folhinha e depois eu jogo no computador, senão fica muita coisa. É, mas eu acho que aí o que conecta com essa tese, né, que a gente estava falando, é muito essa questão de, primeiro, aproveitar esse potencial dos jogos, né? Isso que a gente estava falando muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas, de entender o grande tempo, energia e espaço, né, que essa mídia, que essa força, né, cultural dos jogos tomou na nossa vida. É claro que cada pessoa, cultura e tudo mais vai ter de forma diferente, mas hoje já é maior que cinema, já é maior que música juntos, então as pessoas jogam muito hoje, no Brasil especialmente, mas as pessoas falam um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, é algo curioso, né? Se você não está ali fechado naquele mundo, as pessoas jogam, mas ninguém troca muita ideia sobre isso, e aí parece que isso não influencia tanto o nosso a nossa vida, como um filme de uma hora que eu vejo, é bem diferente. Eu vou sair muito mais impactado que jogar 3 horas de Candy Crush. Mas você joga 3 horas de Candy Crush há 3 anos da sua vida. Então, se você pensar o tempo que isso tem na proporção da sua vida, é enorme. E aí os jogos têm esse lugar hoje, né? Então, quando a gente olha esse potencial, né? Acho que acaba a antítese sendo um pouco esse lugar de usar essa possibilidade dos jogos para transmitir conteúdos que quebram, ou que pelo menos que vão criar ali alguma resistência, ou pelo menos algum senso crítico. Acho que isso é o mais objetivo, né, que a gente busca em relação no nosso caso, em relação à questão ambiental, mas a antítese, né, a tese de que isso pode ser feito para qualquer tipo de aprendizado. Na verdade, a ideia é que jogos, desde a sua origem mesmo, né, que se constitui como jogos, tem um elemento de aprender algo, de passar alguma informação, de transmitir algum conhecimento, uma narrativa, algum conteúdo de alguma forma. Então, usar esse potencial para transmitir algum conteúdo que a gente acredita que seja relevante enfim, para evitar um pouco essa barbárie que é justamente
o mercado hoje, enfim, para onde estão voltados a maior parte dos jogos hoje. Aí eu posso mais especificamente por que que o True Tales ele né, tem toda uma escolha de tipo de jogo, justamente porque a gente partiu desse caminho, né, de usar um tipo de jogo que tem acesso gratuito, que é para celular, ao invés de um jogo que é pago para, sei lá, para quem tem PlayStation. Então, tudo isso foi feito porque a gente tinha essa escolha de usar esse de entrar nesse mainstream, mas com uma proposta, né, um pouco diferente, né, ou pelo menos disruptiva ali em relação ao que se propõe dos jogos, né, que tem hoje, principalmente quando a gente fala de jogo mobile para celular, né, o tipo de jogo que eu trilhei. Não sei se Antes deu para de a responder. gente partir para a apreciação, que aí, Gustavo, você se manifesta na apreciação daqui a pouquinho, vamos pensar o seguinte: o, existe uma miríade de diferentes tipos de jogos, né? Sim, E os jogos não nasceram digitais, eles nasceram analógicos, né? Ou seja, sim. você tem toda uma cultura de Outras jogos espécies jogam também. que é anterior à digitalização, correto? E eles são sempre muito lúdicos, né? Por exemplo, eu estou me lembrando aqui de Monopólio, Banco Imobiliário, por exemplo. Né? É um jogo né, ali de mesa, ali Sim. analógico, coisa e tal. Totalmente focado no ethos da sociedade como ela é. Inclusive, não sei se você sabe, mas tem uma versão para o comum, que é o chamado Commons Poly. Já ouviu falar do Commons Poly? Olha, não, não. Anota aí, ó, Commons, né? De Já C-O-M-M-O-N-S, valorizei Commons. mais esse. Commons Poly foi criado justamente para contrapor o Monopoly, né? Exatamente, para ter esse tipo de ludicidade, né? Ou seja, é totalmente antítese, né? E ele tem seu lugar ao sol aí, ó, evidentemente, né? A diferença Uhum. dos jogos analógicos, né? Para os games, os jogos analógicos, para o digital é a questão da escala. Né? No digital você tem uma capacidade de escala, né? Sim, Absurda, né? sim. Absurda. Isso aliado aos algoritmos da Web 2 causa um estrago tremendo, né? Causa um estrago, como você falou, colecionamento, coleta para geração de big data, né? De grandes dados, etc. Tem a ver com Uhum. o comportamento das pessoas, enfim, você sabe, né? Com Uhum. tudo que a Web 2 faz com a gente, ciberneticamente falando, no dia a dia. Mas dito isso, tem três tipos de dinâmicas, três tipos de tecnologias que conversam com o game, aliás, conversam muito, não só com a indústria de game, o game em si ele foi gamificado, ele foi levado para as corporações, né? Ele foi levado para, ele foi apropriado, por exemplo, pela indústria militar, etc., principalmente para os drones, né? As simulações com os drones, que são ainda pilotados por seres humanos, junto com machine learning, etc., traz essa questão da gamificação, né, de como um teatro de guerra, né, como é que você vai operar o drone, etc., levando em consideração tudo que você tem que levar em consideração para tomada de decisão, etc. Mas, Uhum. fundamentalmente, você tem a realidade virtual, que é imersiva, você tem a realidade que é literalmente imersiva, você tem a realidade aumentada, tá? A realidade aumentada e a realidade extensiva. Você tem esses três tipos, né? A realidade virtual é a mais conhecida, a aumentada é aquela que você, através do seu iPhone, do seu smartphone, você olha por ele, né? E você projeta na realidade que está ali fora, né? Material, informações, metadados diversos ali. E a Uhum. extensiva é o merge, né? Dessas duas questões, né? Aí eu Uhum. pergunto para você, qual desses tipos de tecnologias que estão ligados à tese do play to earn e que estão se desenvolvendo cada vez mais, né, se embebedando cada vez mais, né, no hardware, os gadgets, etc., tem potencial para ser apropriado por uma proposta de valor ligada à antítese. Ou seja, por exemplo,
se o play to earn, tá, do, da, do, da Keynote Studios, do Three Tails, né, ele quer incentivar as pessoas a plantar, que elementos de que tipo de realidade? Virtual, né, aumentada, extensiva, fariam melhor esse crossover, fariam melhor essa ligação, ou seja, de ligar o online com o offline, ou seja, da pessoa, a pessoa percebeu que o jogo que ela está fazendo, de fato, ela não só está gerando metadado, olhando para aquela árvore que Uhum. está sendo plantada ou aquela restauração. Em suma, quero dizer o seguinte: dessas tecnologias que estão aí, quais delas conseguem conversar, validar assim a antítese melhor, né, Aham. do que estão colocados? Essa é uma pergunta e uma curiosidade que a gente vai explorar um pouco mais para frente, mas já estou botando Tá. a sementinha para a gente explorar aqui. Cara, com certeza todas elas dá para explorar isso, tanto realidade aumentada, quanto estendida, quanto virtual. Eu acho que dá para você explorar essa possibilidade de ir além do play to earn, né? Ou seja, ir além de um jogo, você só joga ele para ganhar alguma coisa no final e ter ali os incentivos que o jogo mesmo em si já busca para você. Então, usar esse tipo de tecnologia para, por exemplo, que é a nossa ideia, que aí surge o play to plant, né? Que é você possibilitar que os jogadores que já assumem que eles estão jogando um jogo, por exemplo, o grande exemplo que a gente usa, que é o mais emblemático que todo mundo conhece, é o Candy Crush, que é bem parecido, de certa forma, com o projeto do Three Tails. Muita gente joga Candy Crush, um jogo que tem há 10 anos aí, um jogo que fatura, sei lá, 500 milhões por mês, é tipo isso mesmo, é muita grana, muita gente jogando. As pessoas jogam e não tem um objetivo final no jogo, ficam lá jogando, o jogo é infinito, tem levels todo dia, se faz, sei lá, 200 níveis, o jogo é infinito e as pessoas às vezes gastam dinheiro ali, vem propaganda e tudo mais, mas é um momento de relaxamento delas. Geralmente as pessoas jogam esse tipo de jogo, que elas querem fazer um puzzle ali no meio da rotina, alguma coisa nesse sentido. Elas jogam para qual é o motivo que elas jogam? Tem vários, mas não tem nenhum. É bem essa lógica do play to earn. Elas jogam porque quem fez o trabalho lá deles fez muito bem em capturar essas pessoas para ficarem lá jogando o jogo delas. Mas se você oferece um incentivo, que é as pessoas jogarem, verem propagandas, ter esse momento de relaxamento e tudo mais, não só oferecer o incentivo, mas oferecer a possibilidade de a pessoa, enquanto faz isso, ela pode plantar, ajudar a plantar uma árvore coletivamente, ou ela mesma, em vez de comprar alguma coisinha dentro do jogo para passar de fase, ela planta uma árvore para passar de fase. Então, coisas nesse sentido que quebram, né, ou que vão contra essa tese, né, essa lógica do play to earn, essa lógica de que um jogo ele só precisa entregar aquilo ali, né, ter só uma experiência completa, um circuito fechado e manter os jogadores entretidos. Então, acho que é um pouco essa antítese, né, que a gente traz. Então, beleza. Beleza, Tomás. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Deu para perceber que a gente precisa ter uma nitidez, um grau de resolução grande com relação à tese, entender Uhum, qual é o mecanismo, entender uhum, né, como é que esse mecanismo funciona, né? Como é que ele se autovalida, como é uhum, que ele assim ele ao mesmo tempo que consegue o tipo de o que esse mecanismo considera disrupção. Olha só, de novo, o que o mecanismo da tese considera disrupção, que não é, na realidade, é sempre incremental, mas o que considera disrupção, e o quanto a antítese pode se valer daquilo que a tese vende como disrupção, correto? Para ser um catalisador do antítese. Ou seja, o que eu quero dizer, se dessas tecnologias que eu numerei para você, né, virtual, aumentada e extensiva, quais delas uhum. são menos proprietárias e mais open source, mais código aberto? Quais delas podem ser apropriadas, né, assim, de uma dinâmica de open hardware, open software, por exemplo, né? Uhum. Porque se a gente encontra uma cultura de commons aí, tá aí um hibridismo interessante para ser feito. Já que essas tecnologias elas validam, né, elas, elas sinalizam a fronteira a ser explorada, né, do game,
né? Uhum, Entende o que eu estou falando? Estão apontando a fronteira, né? uhum, Aproveitar toda a força econômica, toda a força simbólica, toda a força de, entendeu o que eu estou falando? Imaginativa e simbólica que as corporações, enfim, toda a indústria, né, ela joga nisso, é uma forma de, é uma forma inteligente de gerar um hibridismo com a antítese, entendeu? Ou seja, para a gente poder perceber a síntese na frente. Então, eu uhum. estou botando isso para você pensar, porque a gente precisa gerar mais nitidez com relação à tese. Está muito no atacado, a gente precisa ter uma nitidez melhor com relação à tese, para entender melhor esse mecanismo, né? Como é que ela valida essa macroeconomia hiperconsumista, o que, que ela joga como futuro, né, como fronteira, através das tecnologias colocadas de ponta, entendeu? E entender daí o que, que é ali não é IP, né, não é intellectual property, não é propriedade, o que dali é commons, né, para a gente poder ter uma aproveitar esse potencial e trazer e gerar um hibridismo para trazer esse potencial para poder catapultar, vamos dizer assim, a antítese, né? Para gerar a síntese na antítese, entendeu? Então a gente vai ter que fazer uma exploração mais aprofundada disso. Mas isso não vou fazer hoje, obviamente, né? Mas eu Uhum. queria abrir um pouquinho esse código com você para você perceber como é que isso é uma coisa muito interessante, como é que ela realmente é importante para entender exatamente qual é a síntese desse plate plant, né? Que a Keynote está buscando e quais são os elementos, né, que ela vai conversar. Então, eu paro por aqui hoje, vamos fazer uma rodada de apreciação, tá? E check-out. E começando aí pelo Gustavo, que estava nos escutando esse tempo todo aí. Fica à vontade, querido, para você fazer a sua apreciação. Vamos nessa. Eu ia perguntar, bom dia, boa tarde, né? Olá a todos. Boa. É, na verdade, eram meio que dúvidas e pensamentos que são estimulados. E eu estava numa conversa aqui com um rapaz que é responsável, ele é filho de mãe brasileira com pai americano, e aí foi dos primeiros a jogar um jogo, Epic Balance. Eu botei até uma foto lá de um dos jogadores que recebe R$ 1.000, cento e alguma coisa por dia. No chat ele falou que botou cerca de 35 mil. O cara receber R$ 1.000 por dia, essa economia tá muito estranha. Como se todos os jogadores fossem sustentar ele. Mas a questão da propaganda, né, que o Tomás falou, foi implantada nesse jogo, não tinha antes. Eu vejo que estava vazio, né? Como é que ia remunerar as pessoas? Tá parecendo pirâmide ainda, né, para mim. E outro aspecto era a pergunta que eu ia fazer, se eu tinha entendido corretamente, da pergunta que você fez do contato entre tese e antitese, é, que me veio na cabeça logo assim, não veio os mecanismos a validar, veio assim, dinheiro. Na minha cabeça veio dinheiro para o mercado aceitar, além de plantar as pessoas, o governo, qualquer agente, hoje ainda é seduzido pelo dinheiro. E, inevitavelmente, eu me lembrei do que estamos começando, iniciando, tentando, que é com a árvore de Mogni. Que a intenção é que, no futuro, ela seja cortada e o cara recebe o dinheiro por ela, dividido. O valor que a gente vai pagar 10 vezes o valor que o cara paga hoje, no futuro, 10 anos depois, ainda assim, pelas estatísticas, é considerado alto, né? Vender no mercado internacional. Eu já penso além, já penso em substituir plástico, né? Porque tem impressão 3D já de madeira. E eu não pude deixar de relacionar, né? Se essa árvore
play to plant, se ela também remunerava a pessoa, né? No caso do plano de venda dessa árvore, ela, eu acho que eu estou correto, né? Eu acho que foi a forma que eu falei que já me corrigiu, mas que ela, depois que é cortada, ela, depois de um tempo, ela rebrota e são 300 anos, né, que ela vai estar gerando valor. E aí fica bem como um plano de aposentadoria, né? Para quem faz um investimento, sei lá, 10 anos, daqui a 10 anos, daqui. Se você tem um filho hoje e começa por mês, plantar uma árvore dessa, então daqui a 10 anos por mês, ele vai receber 10 vezes aquele valor. Financeiramente, eu fico em conflito, né? Eu fico em conflito entre o que é regenerativo, degenerativo, se eu estou lidando com o mercado de capital, o capitalismo, mas é o que torna viável. Né? É o interesse no dinheiro, né? No final. Não sei como seria feito para. Na minha cabeça, ela teria que, a partir do primeiro segundo, como é blockchain e NFT, a partir do primeiro segundo, o contrato começar a remunerar, nem que fosse 0,00001 centavo para daqui a 10 anos, de forma crescente, né? E era uma dúvida se era isso que havia na pergunta que você estava fazendo, a relação entre o que é tese e antítese, né? E como é que se comunica com esse mercado que está aí já. Eu ia perguntar se era o dinheiro, Vini, e aí você me responde, eu não. Eram essas as minhas provocações. No mais, show de bola. Estou aqui ouvindo, perdi alguns pontos que estava lendo justamente essa conversa com esse rapaz. Relendo, né? Não me convenceu, estava igual ao restante. Mas, para quem entrou antes, eu entrei antes, né? Eu recebo R$ 14 por dia. Comecei, paguei 30 por um personagem. E outro dia eu ganhei no jogo de aposta, mas eu já estava recebendo 9 por dia. Aí eu coloquei mais R$ 100. Aí passei a receber 14 por dia. Né? 10 dias, menos de 10 dias, né? 7 dias, sei lá, pagou o que eu coloquei. Mas já pagou antes. Né? Os 30 que eu coloquei já voltou 250. Esse dinheiro é do futuro. Né? Eu ainda tenho muito a pensar a respeito de como é que funciona essa economia desses jogos. Né? Mas eram esses, mais ou menos por aí, os argumentos. No mais, boa Uhum. tarde, tamo junto. Chego bem. Eu tenho que passar para alguém? Não, querido, foi ótimo. Sim, sim, vamos. Acho que o Tomás vai ter o que. Tenho certeza que ele vai ter o que reagir aí. E na sequência, eu faço também a minha apreciação. Então, fica à vontade, Tomás, para você fazer a sua apreciação, já sinalizando com o check-out. E na sequência, eu fecho, fazer a apreciação para check-out. Vai lá, querido. Boa. Não, acho que é isso. É muito essa coisa de como navegar nesse mundo de jogos, né? E é sempre um equilíbrio difícil entre monetizar, né? E gerar atenção, né? O- Conseguir despertar mesmo nos jogadores, né? O que você está buscando ali, né? E aí tem várias estratégias, umas boas, outras ruins, umas éticas, outras não, mas, enfim, qual mecanismo que funciona é sempre um debate enorme, assim, né? E aí isso que você falou também da galera ganhando dinheiro a partir dos jogos, né? Conseguindo investir ali, já inaugura toda uma outra avenida ali de tipos de jogos que podem surgir a partir disso, né? Mas hoje, pelo menos, a gente não se concentra tanto na questão de ter um incentivo econômico e sim um incentivo mais verde, o máximo que a gente se aproxima a questão dos serviços ecossistêmicos, algo mais voltado para isso, porque a ideia das aves no Three Tails é para ser para reflorestamento, né? Em algum momento a gente já o play to earn, ele é um conceito que vai para outros jogos, né? É meio que transversal, então a gente pode até explorar jogos que os jogadores
por exemplo, plantam bananeiras e recebem uma parte, né, da banana ou da venda da banana, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Inclusive, foi algo que já esteve na ideia original, mas como a gente entende que não existe, né, existe uma barreira enorme entre jogos e esse tipo de relação, né? Diferentes jogos buscam diferentes, despertar diferentes sensações e tudo mais, e o tipo de jogo que a gente está buscando é muito mais para um público que está voltado para uma coisa do autocuidado, de relaxamento. A gente entende que é um outro tipo de experiência que a gente está buscando. E aí, essa questão de ter um incentivo financeiro ou não ali dentro do jogo muda bastante esse tipo de experiência. Mas é isso, enfim, só respondendo aí o Gustavo. Foi ótimo, como sempre, bater esse papo aqui com vocês. Eu já estou aqui com várias coisas na cabeça, vou, inclusive, depois botar essas coisas um pouco melhor aqui no Miro, né? Elaborar melhor essa questão da tese, até para ter um pouco mais de clareza, para a gente chegar um pouco mais, focar melhor essa lente. E é isso, saio animado mais uma vez, é, e passo aí para o Vini para fazer o check-out. Então, querido, eu vou responder o Gustavo e você ao mesmo tempo. Vou dar uma de jogar nas 11 e, tudo, e fazer tudo e nos virar nos 30, não 30 segundos. Né? Então, é o seguinte: o, tudo que você vai pensar hoje em termos de antítese, o tipo de tese da sociedade que nos tornamos, tem a ver com a gente repensar, né, ressignificar completamente o que nós entendemos como economia, como geração de riqueza. Né? De certa forma, tem a ver com a gente resgatar, né, as formas como nossos ancestrais entendiam o que era riqueza e geração e distribuição de riqueza, que não passava pelo monetarismo. Primeiro ponto. Não necessariamente passava pelo monetarismo. E quando eu falo de ancestrais, eu estou falando de gente, estou falando de ancestrais mesmo de 20, 15, 20, 30, 40, 50 mil anos atrás. Estou falando de ancestrais mesmo. Ou seja, existe todo um movimento de resgate disso, né? De entender que a gente quer ressignificar a nossa forma de ser, estar nesse planeta como sociedade e civilização, a gente tem que ter fórmulas que sejam pós-crescimento. Porque tudo que está ligado ao growth, crescimento, está ligado ao PIB, está ligado à tese. Né? E tudo passa pelo monetarismo, seja ele cripto ou não, pelo tipo de cripto que tem hoje no mercado. Então, a gente está falando de alguma coisa que é pós-growth, né? Pós-crescimento. Ou seja, alguma coisa que traz algum aprendizado, algum mecanismo que é interessante do que a gente chama de crescimento até hoje, que está atrelado ao PIB, né? Mas que tem um resgate da sabedoria, dos conhecimentos dos nossos antepassados, com alguma coisa fronteiriça nova, que tem a ver com outro tipo de economics, né? Outro tipo de economia, que não necessariamente é só transacional, ela é relacional também. Correto? Então, eu acho que o barato da proposta de valor da Keynote Studios é que ela está exatamente fazendo essa exploração. E o quanto mais consciência a gente tiver disso, e eu acho que a felicidade está aí, sabe, Tomás? Do Pedro ter esbarrado lá atrás na co-inicialização do Rerê. Porque a gente está trazendo essas experiências de ignição e cocriação de piscina comum de recursos compartilháveis, onde o grande, né, o grande desafio é gerar equidade entre os recursos. Imagina, equidade, um abraço, uma escuta empática vale tanto quanto qualquer moeda fiduciária ou qualquer cripto, entendeu? Então, a gente está buscando esse tipo de balanço. Né? Então, nesse sentido, é que essa exploração ela é uma exploração fronteiriça, né? E a gente não está buscando aqui fórmulas de incrementar o que já existe. Né? A gente está querendo entender, dentro da disrupção que está sendo trazida, o que a gente pode aproveitar dos mecanismos existentes na tese, que estão aí, que são só incrementais, só inovações incrementais,
para ser um catalisador da antítese para gerar novas sínteses, né? Então, é o que nós estamos buscando fazer, né? Isso não é nada fácil, tá, gente? Isso não é nada fácil. Isso é altamente desafiador. Então, a minha apreciação e o meu check-out. Agradeço muito aí a provocação que o Gustavo trouxe, tá? Foi muito boa a provocação, né? E eu acho que ela serve até de também como uma alfafazinha, sabe, Tomás, para pensar um pouco, porque ele, de fato, ele tem uma ligação com o projeto que nós vamos retomar, né, o mapeamento. Não sei se vai continuar sendo crítico, se a gente vai fazer o básico dele, que é o Vale do Carbono, enfim, e que tem uma ligação com floresta social, enfim, todos os projetos que ele tem uma ligação. Eu acho que a conversa entre essas duas propostas, né, é uma proposta, é uma conversa provocativa, crítica, e o que ele trouxe aqui só fez enriquecer a nossa exploração hoje. Então é isso, gente. Um forte abraço, tá? Vamos nos falando aí e até a próxima semana. A gente vai se falando pelo ponto de contato aí no Telegram. Um abração, vamos nessa. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, valeu. Abraço.